Se você assistiu Encanto e virou um grande fã da família Madrigal, tenho certeza que não quer perder nenhum detalhe desse filme. Então por isso estou trazendo hoje uma lista com 18 segredos e curiosidades que você não reparou na animação. Então se tá curioso, é só continuar no vídeo, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Número 1. Cada um dos trigêmeos Madrigal e suas respectivas famílias seguem uma tonalidade diferente de cores. Pepa, seu marido Félix e seus filhos Camilo, Dolores e Antônio usam roupas em tons quentes como vermelho, amarelo e laranja. Já Julieta, seu marido Augustin e suas filhas Luísa, Isabela e Mirabel vestem tons frios como azul, roxo, ciano, azul esverdeado e lilás. Bruno usa verde e marrom, mas como não formou sua própria família, ele é o único com essa paleta. Número 2. Na música Vocês, pouco antes de começarem a construção da nova casa, Bruno tem um momento para se explicar com seus familiares, pedindo perdão pelas visões. E na dublagem original, bem na parte em que ele fala as palavras Let It Go, tocam algumas notas da música do mesmo nome do filme Frozen. And I want you to know that your bro loves you so. Let it in, let it out, let it rain, let it snow, let it go. That's what I'm always saying, bro. Número 3. Apesar de Luísa dizer que é a irmã mais velha em sua música Estou Nervosa, na verdade ela é a irmã do meio. Isabela, que é a mais velha, tendo 22 anos, Luísa 19 e Mirabel 15. Como a canção é um desabafo para sua irmãzinha caçula Mirabel, provavelmente essa escolha de palavras foi apenas para destacar o peso das responsabilidades que ela carrega em relação a Mirabel e aos primos mais novos. Número 4. Todos os membros da família têm símbolos nas roupas que destacam seus dons. Dolores tem linhas em formatos de ondas sonoras para ilustrar seu poder de super audição. Pepa tem 2 brincos de sol que fazem referência aos poderes climáticos. Mirabel e Abuela contam com várias borboletas que representam seu dom de recomeço. Camilo, camaleãs que simbolizam o poder de disfarce e imitação. Antônio, um bordado de animais no colete que representa seu dom de se comunicar com eles. Luísa tem pesos de academia na borda da saia para ilustrar sua super força. Isabela, muitas flores que indicam um dom de criar plantas. Julieta tem pilão em ervas simbolizando sua comida curativa e Bruno, ampulhetas que fazem referência ao dom de prever o futuro. Número 5. Em uma cena da música Não Falamos do Bruno, na parte que a Dolores canta, seu tio aparece no fundo, dançando tranquilamente como se não ligasse para o que estavam falando dele. Ou então é apenas Camilo se preparando para cantar sua parte, já que ele era o próximo. Número 6. Aparentemente, os dons dados pelo milagre não são coisas novas ou muito originais para quem os recebe. Por exemplo, Antônio já adorava animais e sentia uma forte ligação com eles. Luísa teria a mesma força independente de ser ou não musculosa. Seu físico forte indica que ela gosta mesmo de se exercitar. Já a prima Dolores nem precisa falar nada, né? A garota é muito fofoqueira e com certeza sempre adorou ouvir as conversas dos outros. Logo, o milagre apenas melhoraria características que a pessoa já tem. Número 7. Voltando a falar da música Estou Nervosa, vemos 2 referências muito marcantes. A primeira delas é ao filme Titanic, um romance que conta a história de um casal separado por um iceberg. Na época não existia tanta tecnologia e o navio acabou afundando por colidir com uma enorme pedra de gelo no oceano. E o que deixa a referência bem clara é o grupo de burros tocando instrumentos musicais, exatamente como os músicos do filme fizeram enquanto todas as outras pessoas procuravam alguma forma de se salvar. Número 8. A segunda é um trecho que mostra um herói fugindo e desistindo de enfrentar o cachorro de 3 cabeças. E isso faz a alusão ao semideus Hércules em sua luta contra Cerberus, o guardião dos portões do mundo inferior. Na dublagem original, Luísa cita o seu nome, mas em português acabou sendo adaptado para herói mesmo. Número 9. Originalmente, o dom da tia Pepa era ser indestrutível e ela estaria sempre se arriscando com esportes radicais, afinal não correria nenhum
perigo de se machucar, ela também passou por alguns designs bem diferentes. Em um deles, ela aparece como uma mulher mais gorda, bem descolada, usando uma bandeira de arco-íris enrolada no pescoço. Número 10. É bem possível que Camilo já sabia onde o Bruno vivia, pois quando fala sobre o seu tio na música Não Falamos do Bruno, ele descreve exatamente como o Bruno está, além de se transformar nele muito fácil. Mesmo que quando o vidente deixou a família, ele tinha a mesma idade de Mirabel e deveria se lembrar dele tão pouco quanto ela. E vamos combinar que é impossível Bruno ter vivido escondido lá por todo esse tempo sem que ninguém soubesse. Número 11. A casa depende completamente da relação familiar para se manter de pé. Quando Isabela e Mirabel se abraçam, a chama realmente fica mais forte e as rachaduras desaparecem. E na briga feia que a protagonista tem com a avó, ela se despedaça inteira. Mas depois de tudo resolvido entre as duas e todos aprendendo a dar mais valor a Mirabel, o milagre retorna e a casa ganha vida de novo, dessa vez mais forte do que nunca. Número 12. As artes conceituais do filme revelam que Isabela teria a habilidade de fazer criaturas mágicas relacionadas a plantas, exatamente como Elsa, que dá a vida a bonecos de neve. Número 13. Foram descartadas algumas ideias de outros membros da família Madrigal. As gêmeas Amélia e Sofia teriam o dom de projetar auras. Uma teria uma personalidade mais alegre e a outra seria bem sombria. Número 14. A pequena Zoe Madrigal teria o dom de consertar máquinas apenas tocando nelas. Porém, quando a garotinha dormia, tudo ficava como antes e só voltava a funcionar quando ela acordava. Número 15. A morte do avô Pedro foi baseada em alguns acontecimentos históricos reais. No período que se passa a história de Encanto, a Colômbia estava passando por um período bem violento por causa das guerras, saques e migrações forçadas, que eram bem comuns no país. Número 16. Existe um pequeno erro nas portas dos quartos dos Madrigal. Assim que Antônio descobre seu dom, os desenhos na porta mostram um garoto na idade atual, 5 anos. Porém, nas fotos em que os outros membros da família aparecem recebendo seus quartos, os desenhos revelam suas versões já adultas. Número 17. O quarto de Luísa foi revelado em uma arte conceitual. Ele é cheio de lanternas que se parecem com árvores, além de uma vista livre para o céu aberto estrelado. Número 18. Logo quando saíram as primeiras informações sobre o filme, foi revelado que ele se passaria em algum país da América Latina. Algumas pessoas teorizavam que poderia se passar aqui no Brasil, mas a Colômbia acabou sendo a escolhida. E vamos ficando por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para nos motivar a trazer mais conteúdo das animações. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui e hasta la vista!